Hoje estamos na Biblioteca Valdemar Lopes e eu falando de mim. Preciso falar mais? Preciso falar menos? Vocês que me digam. Gente, eu sou Paulo Camelo, para quem não conhece. Para quem conhece, continuo sendo Paulo Camelo. Nasci pobre, de prole numerosa, do meu pai, um rapaz trabalhador que no ano de 30, uma formosa e prendada donzela desposou, teve 12 de filhos, 6 casais, criou 10 na pobreza e na decência. O 8º fui eu, 5º rapaz, outras 2 findaram a descendência, e nos vendo alcançar a independência, atirou-se ao estudo e se formou. Foi numa segunda-feira do ano 47, nasceu um guri, pivete, empunhou sua bandeira, tomou banho de banheira, enxugou-se à luz do sol e se enrolou no lençol. Mas de nada disso eu lembro. No 22 de dezembro eu chorei em mi bemol. E foi assim. Eu fui crescendo. Hoje, já nos meus 75 anos, estou tentando talvez contar um pouco da minha história. A história humana, a história profissional, a história literária. Vamos começar pela literária, talvez seja a que mais interessa no momento. Eu conheci a que hoje é minha mulher e fiz o meu primeiro poema para ela antes de começar a namorar com ela. Passei 3 meses naquele lenga-lenga sem saber o que fazer até que começamos a namorar. Eu fiz meu primeiro poema, O Amor que Eu Quero. Aquilo ali foi um acidente de percurso. Fiz alguns outros poemas, mas eu não me considerava nada na vida em termos literários. Passaram-se uns anos, até que alguém, na minha sala de trabalho, sem nunca ter visto nada que eu escrevi, olhou para mim e disse: Paulo, tu és um poeta. E eu respondi: como é que tu sabes? E a partir desse momento eu aceitei esse título, essa cunha de poeta. Não sei se sou, mas o homem é aquilo que dizem dele. Eu conheço outra. Vamos lá. O homem é aquilo que dizem dele. E hoje eu realmente sou poeta. Também depois de mais de 20 livros escritos, a gente não pode se esconder. Se bem que nem todos os meus livros são de poema, é bom dizer. Eu já fiz muitos. Sou sonetista com 1048 sonetos catalogados.
Talvez haja algum perdido por aí, creio que não. Tenho mais outro tanto de outros poemas. Na prosa eu sou fraco, mas tem alguma coisa. Tem um livro de contos, tenho 2 dicionários, um glossário etimológico médico e o dicionário do falar pernambucano. Por aí eu tenho mais algumas outras coisinhas, outras cositas mais. Sou médico escritor, chamado para fazer parte da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores desde 1988, portanto já tenho 37 anos como médico escritor, ou reconhecidamente médico escritor, e hoje nós estamos aqui falando um pouco, eu posso dizer, nessa sala da Biblioteca Valdemar Lopes, que foi um grande homem, um grande poeta que eu tive a honra de conhecer. Eu sou recifense da Gema, mas me criei em alguns momentos nas férias escolares no interior, no Engenho Espadas, sujando os pés de maçapê nos atoleiros da vida, chupando cana no canavial e andando de carro de boi, de cavalo, às vezes tenho pouca experiência, mas andei, e correndo e brincando na bagaceira. Mas eu sou citadino e vivi a minha vida na cidade, na Avenida Norte 5010. Por que é que eu digo rua e número? Porque essa casa marcou toda a família, e em tudo que eu falo sobre minha vida existe Avenida Norte 5010. Ali eu fui feliz, não que eu não seja agora, mas ali eu fui feliz na minha infância. Eu brinquei todas as brincadeiras que as crianças tinham naquele tempo. Ali eu ouvi Jerônimo, o Herói do Sertão. Ali eu ouvi o Brasil ser campeão do mundo na Suécia. Ali eu subi no pé de azeitona para comer azeitona na origem. Ali quase que eu caía com a galha quebrada, mas não caí. Ali eu levei cascudo de meu irmão porque eu era treloso. E tudo isso aconteceu. Aos 6 anos eu fui para a escola, já sabia ler. Minha mãe me ensinou no quadro negro. E quando eu cheguei na escola, a professora me passou de ano, do preliminar, como chamavam naquele tempo, que era não o jardim da infância, era a alfabetização, para o primeiro ano. Então eu fiz 2 anos no primeiro. Ali eu passei 3 anos numa escola simples, com poucos alunos e uma única professora que era enérgica. Em algum momento eu senti o peso da régua na minha mão. Isso é um fato que depois eu posso falar. Eu fui chamado de amarelo e pela primeira vez eu respondi a alguém, para minha professora. Levei castigo. Eu era Paulo. Paulo é pequenino, mas é treloso. São essas coisas da vida. O nome às vezes a gente crê que não diz, mas o nome às vezes diz muito da gente. E eu cresci. A timidez apareceu. Eu não namorei. Eu não tive
a juventude que os jovens tinham. Eu era um adolescente católico praticante que ia à missa todos os domingos e comungava e ajudava a missa. Eu era acólito, mas também eu bebia o vinho depois da missa. E assim nós éramos santos e pecadores. Eu cresci e passei no vestibular na primeira. E conheci a minha primeira namorada, que não foi o meu primeiro amor. Meu primeiro amor ficou no meio do tempo. E essa namorada foi quase que passageira, porque eu não tinha experiência, nem ela. E nós acabamos. Quando uma colega minha, estudando comigo, me chamou para estudar na casa dela, fazer grupo de estudo. Qual a justificativa? Paulo, vai lá na minha casa. Olha, eu tenho uma irmã que acabou o namoro, está sozinha. Eu fui estudar e lá eu encontrei uma danadinha magra, com 38 quilos só, cabelinho curto. Gostei da danada e depois de muita timidez consegui namorar com ela, e já faz muito tempo, tenho 51 anos de casado com ela. Não vou dizer que foi tudo bonitinho não, viu? Meu casamento acabou 2 vezes, mas eu não deixei que ele chegasse ao fundo do poço. Ou melhor, chegou, mas eu pisei assim, empurrei de volta. E hoje estou aqui contando a história. Eu, alguns anos atrás, dei um dos meus poucos passeios internacionais. Fui a um congresso em Portugal. E nos passeios turísticos, ali por Vila Real, aí nós andamos e eu conheci uma cidade cujo nome me lembrou a minha infância e a minha professora do primário. A cidade chama-se Peso da Régua. E quando eu vi o nome Peso da Régua, me lembrei da minha professora do primário, Dona Lourdes de Medeiros, no externato Professor Medeiros. Dona Lourdes era a esposa do doutor Abaeté de Medeiros, médico escritor que foi da Sobrames. A Dona Lourdes, ela ensinava aos alunos numa única classe, numa única sala, com todas as classes misturadas. Num determinado dia, ela foi tomar a lição do sistema métrico decimal a uma aluna. Olhou para nós e disse: quem souber não fale. E colocou no quadro negro e a aluna fazia quilômetro, hectômetro, decâmetro e parava. Ela diga, diz, vamos, continue. Ela fazia quilômetro, hectômetro, decâmetro e não sabia continuar. Na terceira vez ela disse quilômetro, hectômetro, decâmetro. Eu não aguentei mais, disse metro. A professora olhou para mim e disse: eu disse que não era para falar seu amarelo. Eu disse: amarelo é ouro, preto é besouro. Aí eu senti o peso da régua na minha mão. Isso me lembra alguma coisa, não da professora, mas do curso primário, onde eu pensava que português era uma matéria muito difícil. E depois eu vi que português era aquilo que iria me levar na vida toda.
E nós aprendemos a fazer poemas, aprendemos a fazer sonetos, lendo os autores e citando. E uma coisa que me ficou marcada foi que todos os versos, quando eles terminavam em palavra paroxítona, o verso seguinte tinha que começar com vogal, para que você não perdesse o ritmo. Eu gravei isso e não vi isso ser utilizado durante a minha vida literária. Num determinado dia, alguém na internet já disse: Paulo, você pode me ensinar a fazer poesia? Primeiro me ensina a fazer poesia. Poderia fazer poema. Poesia é substantivo abstrato, poema é substantivo concreto. Mas eu não sei, isso é dom da pessoa. Mas você poderia me ensinar alguma coisa? Tá certo, eu posso fazer. E comecei a falar sobre o ritmo no poema. E aí eu mostrei a razão e o porquê de se utilizar muito o ritmo no poema. E esse ritmo que eu, naquele momento, eu denominei de ritmo holístico, foi o que me levou pela vida literária. E até hoje eu utilizo esse ritmo holístico que eu aprendi no meu curso primário. É o próprio ritmo da vida. Holos quer dizer tudo. E eu me mantenho assim.